Ô Mafuz, eu entrei aqui no site oficial do Atlético só para tirar dúvida. Sabe quantos atacantes tem no elenco? São 10. Pois é. Para jogar 3 ali, 2. Mas é obra do presidente Mário Celso Petralha e do cúmplice dele. Kevin Viveiros, agora recentemente contratado. O Márcio Lara, eu acho um absurdo um cidadão que não tem história dentro do clube ter a força que tem dentro do clube. É impressionante. Ó, vou listar aqui. O Viveiros, Peixoto, Teves, Velasco, Allan Kardec, Isaac, Leozinho, Luiz Fernando, Renan Viana e o Julimar, que está machucado. O Julimar, acho que não dá para contar muito com o retorno dele para resolver as coisas. No final do ano passado ele até teve um bom desempenho, mas é muita responsabilidade de jogar para cima dele quando ele for retornar. Agora você pega todos os atacantes que você citou, não o Juliano, que é meio armador, quase ponta de lança, mas todos os atacantes, se colocar num liquidificador, não sai um Alex Mineiro, não sai um Kleber Pereira, não sai um Rony, não sai ninguém desses grandes atacantes que o Atlético teve. Marcelo Cirino, Marco Ruben, entendeu? Então é tudo errado. O futebol do Atlético está trabalhando de forma equivocada e não há nenhuma indagação oficial. É só a gente da imprensa. Nós estamos virando relógio de repetição. É desgastante, que eu não gosto de ficar falando das mesmas pessoas todo dia. Porém, veja a diferença. Por que o Curitiba deu certo? Porque o próprio Moza nos disse aqui que mudou 40% do time nesta temporada, depois dos fracassos no estadual e na Copa do Brasil. Consequentemente, ele reclamou, apresentou o relatório. O novo executivo do Curitiba, que comprou 40% da Tricorp, é muito preparado. É um jovem, mas é um homem muito equilibrado que conhece e gosta de futebol. O Curitiba está, mesmo com um time, assim vamos dizer, com certas limitações, tem que dizer meia boca. Mas ele está agindo também com equilíbrio muito importante. Só que o Atlético, voltando à origem da sua colocação, é um time sem personalidade, sem confiança. Como é que ele vai lá e ganha do Avaí? Né? Aí vem aqui e não consegue fazer um gol no Clássico Atletiba com a sua imensa torcida dentro da Arena da Baixada. Isso é muito triste. Só para deixar certinho ali os pingos nos is, a Outfield, né, que se referiu ao Lucas de Paula, que é o CEO do Curitiba, né, ela comprou 30% do fundo de investimento da SAF do clube e hoje está gerindo o futebol. E um outro exemplo aqui, Carneiro, olha o número de zagueiros que o Atlético tem e olha a qualidade. Abraão, Tobias Figueiredo, Léo Pelé, né? Lucas Beleze e o jogador da casa, da base, Arthur Dias. Tem também o Marcos André, que foi contratado, ele e o Praxedes, no meio do ano passado, as duas únicas contratações na janela de inverno do ano passado. Ele ainda continua no elenco de acordo com o site oficial, mas não está, imagino que nem treinando. Aquele que jogou no Atlético ano passado. Nem lembro mais. Que veio do Bragantino. Desapareceu? Ele já saiu. Praxedes que peninha, hein? Foram as duas únicas contratações no meio do ano passado, quando o Atlético mais precisava de reforços e a diretoria avaliou que o elenco era bom e queria brigar por Libertadores, não iria cair. Mas que bando de incapaz, né? Essa gente não sabe nada de futebol. O futebol é fácil. Você assiste um jogo ou um treino mesmo. Eu assisti treino, o Mafuz lembra disso, não por ser repórter, depois me tornei narrador. Eu fui repórter há 5 anos, o Mafuz um pouco mais, depois ele virou comentarista. Mas a gente no treinamento, a gente comentava com os dirigentes e com os treinadores. 20 minutos de treino, dizia, não, esse aí com esse pezão aí de arrasta cocô, isso aí não vai jogar. Entendeu? Tinha um tal de Garrenchinha que veio para o Atlético, queria empurrar no Atlético. Aí alguém me pediu, Carneiro, dá uma olhada no treino. Fui lá em 25 minutos, me levantei e fui embora. Não serve. Precisa ele ter os pezão espalhados, como é que vai jogar? Em compensação, quando se via os craques jogando, os meninos que estavam surgindo, é evidente, o jogador é jogador. Você vê o cara matar 2 bolas, uma no pé, 2 no peito, dá um desvio de cabeça, uma assistência, faz um gol, pronto, acabou, pode contratar. E é assim que funciona. Só que para quem contrata tem que entender, tem que ter sensibilidade futebolística. Nós dizíamos, né? Tem que ter útero, senão não contrata Fernando, jogador bom. Carneiro, Fernando, eu estava pensando aqui nesse momento, o que está faltando para o Atlético, o que faltava para o Curitiba.
Tá faltando pro Atlético atleticanos. Petralha e Marciolara não se comportam como atleticano. Marciolara não se comporta porque nunca foi atleticano. Mas o Mário Celso, ele se comporta como empresário, negociante, dono de interesses, né? Titular de interesses. No Curitiba estava assim até a venda da SAF, estava faltando coxa para o Curitiba. Agora é que está conseguindo superar essa deficiência. E o Atlético não está conseguindo, porque não tem atleticano mais. Um exemplo disso que você falou foi feita uma reunião no conselho um dia desse aí. Ninguém sabia. E Petralha foi lá, fez uma exposição dizendo que ia contratar 10 jogadores, e agora vem esse bando de colombiano. Um exemplo que você falou, o Curitiba, há um tempo atrás, contratou o ex-zagueiro, o ídolo do Curitiba, o Reginaldo Nascimento, cara que tem identificação, para trabalhar com jogadores, fazer naquele meio campo ali com jogadores de diretoria. Ele trabalha na comissão técnica, às vezes ajuda também na parte de campo. E tem o Mozart, super identificado com o clube. Tem o Cláudio Marques. Cláudio Marques. Tem pessoas ali que tem essa identificação. E o Curitiba tem outro mérito, eu acho que é importantíssimo a gente falar, que ele sabe da limitação que tem e monta o time... Vive de acordo com os recursos que tem. O ataque não está funcionando. Ao contrário, o Atlético quer viver de recursos que diz ter e não tem mais. Sim, o Curitiba tem esse mérito aí de ter se adaptado às suas limitações, entender essas limitações e está fazendo um campeonato bem consistente. Ainda tem muito tempo ainda para a Série B, mas hoje o Curitiba se coloca como um candidato real a essa vaga aí.